Vou trazer agora o caso, aliás, o caso não, né? Porque são muitos, de abuso sexual contra crianças e adolescentes que crescem a cada ano no Brasil. É importante, agora eu vou falar para você que é pai, para você que é mãe, para você que é responsável por uma criança pequena. Tem que estar atento aos sinais. Que sinais são esses? Mudanças de comportamento, mudança de humor e principalmente falar sobre esse assunto que é tão importante para que a criança se sinta acolhida e segura para denunciar caso passe por uma triste situação. Pensando nisso, olha só essa história que a gente vai trazer agora. Uma mãe decidiu dar voz ao tema por meio da música. Então, atenção, você que também tem essa preocupação no leito da sua casa, presta atenção nessa reportagem. Vamos ver. Até pode parecer apenas um desenho de criança, mas neste caso traz informações muito importantes e tristes. Nós mostramos aqui no Primeiro Impacto o caso de uma criança de 11 anos que era abusada sexualmente pelo tio e o crime só foi descoberto porque a irmã da menina encontrou desenhos feitos por ela, indicando os locais onde ela havia sido violentada. Segundo dados da Fundação Abrinq, todos os dias, 125 crianças e adolescentes são vítimas de algum tipo de violência sexual no Brasil. Para se ter ideia, em 2022, o país registrou 45.807 casos. E na grande maioria, as meninas são alvo, 87,7% do total. E com a faixa etária entre 10 e 19 anos. Os números são assustadores, por isso é imprescindível que pais e responsáveis estejam atentos a qualquer mudança no comportamento de seus filhos. E tão importante quanto essa atenção é saber como abordar o assunto com a criança. Uma criança ou um jovem que sempre foi muito extrovertido passa a ser introvertido, que sempre gostou de brincar, de fazer determinadas atividades, de repente não quer mais. Mudou o comportamento diante de alguma pessoa específica, que antes se sentia confortável na presença dela, de repente passa a se sentir desconfortável. Mudanças de humor, né? Crianças que sempre foram muito alegres, muito espontâneas, de repente passam a estar mais deprimidas, mais irritadas, mais angustiadas. Criar um ambiente seguro, ter uma conversa acolhedora e também os desenhos podem ser boas ferramentas nesta investigação. A gente precisa, desde muito cedo, explicar para os nossos filhos, para as nossas crianças, que ninguém, além da mamãe, pode encostar nas partes íntimas e a mamãe só vai encostar para lavar ou para ver se está dodói. E isso precisa ser relembrado ao longo da vida dessa criança. Não basta ter uma conversa com a criança aos 3 anos de idade e nunca mais falar sobre isso. O abusador precisa ser afastado, precisa ser denunciado, precisa ser punido e a criança precisa ser sempre protegida e acolhida. Seu corpo tem que ser respeitado e se alguém te tocar... E pensando em uma forma de contribuir com a orientação para pais e filhos, a musicista Elisa Gatti criou algumas músicas sobre o dia a dia que ensinam às crianças o que é permitido e o que não é. Toda criança tem que aprender que o seu corpinho é muito precioso. Tudo partiu de uma conversa que eu tive com uma pessoa muito querida em que a gente estava falando sobre os aspectos sensíveis da infância e a gente falou sobre isso. E a pessoa com quem eu estava conversando, ela falou, eu conversei com um especialista e falaram, puxa, que tem uma das chaves que os abusadores usam com as crianças, que é essa história do carinho. Olha, não conta pra ninguém que isso é um segredo, né? Então o carinho passa por esse lugar aí da coisa secreta quando o abusador vai fazer a abordagem na criança. Quando eu saí dessa conversa, isso ficou muito marcado assim para mim e assim, eu cheguei em casa e falei, preciso fazer uma música sobre esse assunto. Carinho não pode... A música fez tanto sucesso que virou livro ilustrado. Mais uma forma de educar e prevenir crianças de abuso infantil. E acho que a música, ela eu brinco, que é o idioma que todos os corações falam, independente da idade, do lugar onde mora, do sotaque que tem, é uma coisa que conecta demais. Então, quando o adulto se propõe a cantar para uma criança, mesmo que seja um assunto difícil de ser assimilado, tem uma camada de leveza que a criança absorve aquilo quase que sem perceber. Mas tem um trabalho muito importante sendo feito ali. Carinho não pode ser segredo, carinho não pode te dar medo. Seu corpo tem que ser respeitado e se alguém te tocar,
sem você deixar, isso tá errado. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.